O que acontece quando uma viúva costureira desafia a lei imperial para esconder um fugitivo do coronel mais cruel do Pantanal? Eu pensei que o segredo estava a salvo sob as tábuas podres, mas o cheiro da terra revolvida estava a apenas um passo de ser descoberto. A sombra esbarrou contra a porta precária com a violência de um corpo desesperado. A chuva tropical caía em cordas grossas sobre a tapera isolada, abafando o som de tudo, exceto o rangido do assoalho podre sob os pés descalços de Inês. Eram os meados de 1840, e a miséria naquelas terras de mato e poeira, nos arredores da grande fazenda Olho d'Água, tinha um cheiro persistente de mofo e podridão. Aquele cheiro, uma mistura de umidade e bolor, era o aroma constante da sua vida de viúva costureira. Ela estava curvada sobre a máquina de costura velha, a luz bruxuleante da lamparina lançando sombras longas sobre os rostos adormecidos dos seus 3 filhos, quando o baque, seco e urgente, ecoou. Inês, 30 anos, com a pele marcada pela preocupação e a agulha de osso ainda suspensa entre os dedos, congelou. O homem não bateu. Ele simplesmente se jogou contra a madeira lascada e caiu em um gemido abafado do lado de dentro. Inês hesitou por um segundo, o coração batendo o ritmo ensurdecedor da chuva no zinco furado. Sua mão alcançou instintivamente o único instrumento de defesa que possuía, a tesoura de ferro, fria e pesada. Ela rastejou até a figura. Era um homem, grande e escuro, o corpo tremendo em convulsões silenciosas. O hálito dele era quente, febril, com um traço metálico de sangue e odores de mato. O homem estava ferido. Uma mancha escura de sangue seco e fresco manchava a camisa rasgada na altura do ombro. "Vá embora", ela sussurrou, a voz mais rouca do que pretendia, mas ele não se moveu. Seus olhos, que encontraram os dela na escuridão parcial, não pediam ajuda, eles suplicavam silêncio. Naquele olhar, Inês viu mais do que um fugitivo. Ela viu a sombra de um coronel, a fúria da lei da escravidão, e a lembrança insuportável de seu próprio segredo, enterrado sob anos de luto e costura. Ela sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, não apenas pelo vento frio que entrava pelas frestas, mas pela lembrança fugaz do peso de um bracelete de cobre que ela usou quando criança, antes de ser resgatada e vendida como costureira para a antiga Sinhá, uma história que ela pensava ter sido engolida pelo Pantanal. Um microgancho de pavor a atingiu. As tábuas do assoalho gemeram uma confissão. Ele era Cipriano, um escravo fugitivo conhecido por sua inteligência e agora, pela brutalidade com que o coronel Ardemiro de Vasconcelos o estava caçando. A tapera de Inês, longe da estrada principal e escondida pela vegetação densa, era o último lugar que ele esperava encontrar. Ela sabia quem ele era, não pelo nome, mas pelo medo que a sociedade sussurrava. Inês puxou-o pelo braço, a pele áspera e quente sob seus dedos. Ela podia sentir a tensão dos músculos e o tremor da exaustão. Ele era pesado, forte, mas naquele momento, apenas uma carga de miséria e perigo. Tomás, o mais velho de seus filhos, tossiu em seu sono, um som seco e assustadoramente alto, vindo do canto. O barulho o levou para a beira do assoalho, perigosamente perto da ação. "Cale-se!" Inês sibilou para Cipriano, que, com um último esforço, conseguiu rastejar para uma pequena área escura entre o fogão a lenha e a pilha de lenha podre. Inês pegou um pedaço de pano velho e o encharcou na água fria do pote para limpar a ferida, agindo com uma eficiência que vinha da necessidade e não da coragem. Enquanto ela limpava o sangue coagulado, seus dedos roçaram algo que ele apertava. Um pequeno tucano de madeira, rude e detalhado, com o bico pintado com cores desbotadas. O objeto, um claro símbolo de apego e talvez de um quilombo, era um risco enorme. Era o primeiro plant da história,
um objeto de valor sentimental. Eu vou te esconder, ela disse sem emoção, mas quando a chuva passar, você tem que ir. A decisão de Inês não foi de heroísmo, mas de expiação. Seus pecados não eram os do marido falecido, mas os dela, o bracelete de cobre que ela enterrou, a vida que ela renegou. Esconder Cipriano era uma penitência por ter escolhido a segurança da invisibilidade em vez da justiça. Ela moveu o tapete surrado, revelando a abertura do chão que dava para o pequeno espaço de terra batida e raízes. O buraco era pequeno e estreito, normalmente usado para guardar batatas e mandioca. As tábuas de pinho, apodrecidas pela umidade do Pantanal, se levantaram com um guincho agudo. Um microgancho a fez engolir em seco. Sua filha mais velha tossiu, perigosamente perto do barulho. Cipriano assentiu, a febre o impedindo de falar, mas seus olhos mostravam uma gratidão profunda e assustadora. Um ato de misericórdia era, na verdade, um contrato mortal. Inês o ajudou a descer. Ele desapareceu na escuridão úmida e fétida sob a tapera. Ela colocou as tábuas de volta, cobriu-as com o tapete e voltou para a costura, embora soubesse que não conseguiria pregar o olho. Agora, o chão sob ela não era apenas madeira podre, era um limite entre a vida e a morte. O cheiro de mofo parecia ainda mais forte, misturando-se com o novo e perigoso cheiro de terra revolvida. Ela ouviu o som de uma gota de água caindo regularmente no buraco, um som que agora parecia o tic-tac de um relógio de areia. Ela estava terminando de costurar uma bainha quando o som a fez parar. Não o som da chuva, mas algo mais ritmado, mais pesado, vindo da estrada de lama batida. Eram cascos, muitos. Ela não sabia por quanto tempo conseguiria manter a normalidade, mas sabia que, se aquele som parasse na sua porta, a vida que ela tinha construído sobre mentiras desmoronaria. Ela segurou a tesoura com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O som de cascos e vozes ásperas se aproximava, e o assoalho sob seus pés, aquele limite podre, se tornou a coisa mais fina e frágil do mundo. O coração dela batia contra o peito, um tambor selvagem anunciando o perigo. Eles estavam parando bem na frente da casa. Ela ouviu o rangido de selas e o relincho irritado de um cavalo. Era o coronel. O som das botas pesadas na lama era inconfundível. O som do juízo se aproximando, e Inês podia sentir o suor frio escorrendo pela nuca. Ela mal teve tempo de pegar a lamparina e fingir ir dormir quando a batida forte e autoritária sacudiu a tapera. Inês podia sentir o calor da respiração de seu filho mais novo em seu pescoço, enquanto a voz de comando do coronel Argemiro cortava a chuva, exigindo entrada. Ela precisava manter a calma, mas cada fibra de seu corpo gritava para ela fugir. "Abra, em nome da lei e do imperador!" A voz não era de súplica, mas de ordem absoluta, carregada de poder e cinismo. Inês forçou o corpo a mover-se com lentidão, a lamparina tremendo levemente em sua mão. Ela a colocou sobre o caixote que servia de mesa de costura, cuidando para que a luz não caísse diretamente sobre a mancha escura do tapete. O silêncio da casa era perturbador, quebrado apenas pela chuva impiedosa e pelo chiado da lamparina. Ela podia ouvir os passos abafados dos homens na varanda de terra batida. "Já vou, coronel." "Sou apenas uma viúva com 3 crianças adormecidas." Inês puxou o ferrolho com um ruído estrondoso que parecia amplificado na noite. A porta rangeu, abrindo-se apenas o suficiente para revelar a figura imponente do coronel Argemiro. Ele tinha um bigode grosso e úmido e olhos que prometiam punição antes mesmo de a boca se abrir. Seu casaco de couro cheirava a cavalo molhado, pólvora e uma colônia de tabaco forte. Um cheiro opressor que preencheu o espaço pequeno. Atrás dele, 2 capangas, igualmente encharcados e armados, pareciam ansiosos por ação. "Onde ele está, mulher?" Argemiro não perdeu tempo com cumprimentos. Seu olhar varreu a única divisão da casa, fixando-se com desdém na máquina de costura e nas 3 crianças enroladas em trapos no canto.
Inês manteve o olhar fixo no dele, um desafio silencioso que ela mal conseguia sustentar. Quem, coronel? Só há eu e meus filhos aqui. Vidas de miséria e agulhas. Ela gesticulou com a mão para a tapera, para a pobreza evidente que deveria ser sua melhor proteção. O coronel era um homem de posses. Ele desprezava-te a miséria, e ela esperava que ele não quisesse chafurdar nela por muito tempo. Cipriano, a peça fugitiva, disseram que ele veio para esta direção? Argemiro respondeu, a voz perigosamente calma. Ele deu um passo para dentro, e o assoalho, exatamente sobre a cabeça de Cipriano, gemeu um protesto alto e agudo. O som fez Inês prender a respiração. Um microgancho a fez tremer. O coronel parou de se mover no exato ponto errado. Ela tinha que tirá-lo dali. Ele deve estar a léguas daqui, coronel. Ele não teria vindo a um lugar tão abandonado. Por favor, meus filhos estão doentes. Ela começou a tossir, uma tosse seca e forçada, que logo se tornou real, sufocando-a. Ela colocou a mão sobre o peito. A tática funcionou. O coronel recuou um passo, parecendo enojado com a ideia de doença. Você tem um cheiro estranho aqui, Inês? Ele disse, farejando o ar com nojo. Cheiro de mofo e terra fresca, quase como um buraco que foi cavado. O cheiro da terra revolvida, misturado ao cheiro antigo de mofo e podridão da tapera, era o segundo plant, o perigo olfativo. Ela tinha limpado o máximo que podia, mas o cheiro ainda estava ali, denunciando a escavação recente. É o Pantanal, coronel, ela rebateu, a voz quase rouca pela tosse e pela tensão. O chão está sempre úmido e as ratazanas adoram revirar a terra. Não tenho como pagar por cal. Argemiro não parecia convencido. Ele acenou para um de seus capangas. Procure na parte de fora, Teófilo. Não quero sujar minhas botas com essa podridão mais do que o necessário. Enquanto o capanga saía, Argemiro se aproximou lentamente da máquina de costura. Ele pegou o pequeno tucano de madeira que estava escondido sob um pedaço de tecido cortado. O objeto, esquecido na pressa, estava agora em suas mãos. Inês sentiu o sangue gelar. Bonito brinquedo. Não me diga que seus filhos têm dinheiro para esse tipo de arte? O coronel girou o tucano, o bico pintado refletindo a luz da lamparina. O objeto era claramente um item de origem quilombola ou indígena, não algo que uma costureira faminta compraria. Ele era a prova. Foi um presente, coronel, Inês respondeu, a voz perigosamente firme. De meu marido. Ele o ganhou de um tropeiro há anos. É apenas madeira. Argemiro sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Um microgancho perfurou-a. Ele soube que ela estava mentindo antes mesmo de o cheiro da terra invadir seus pulmões. Ele deixou o tucano cair de volta sobre o tecido. Sua mão então se moveu para o tapete. Uma ação batida curta e tensa se desenrolou. O coronel, impaciente, pisou com a ponta de sua bota no tecido surrado. O assoalho estalou, um som oco e ameaçador. Inês soltou um grito abafado, não de medo, mas de raiva e desespero. Ela se inclinou para a frente e derrubou acidentalmente a lamparina, que rolou e se apagou, mergulhando a tapera em escuridão total, quebrada apenas pelos relâmpagos intermitentes que revelavam a confusão no rosto do coronel. Diabos! Acenda isso, mulher! No caos, Inês rastejou para o canto, fingindo procurar fósforos, mas ela estava ouvindo. Debaixo da terra, ela ouviu um movimento silencioso, um roçar de terra, e soube que Cipriano estava se movendo. Se ele fosse pego em cima da hora, seria o fim para ambos. Argemiro estava furioso. Ele acendeu um fósforo, a luz fraca revelando seu rosto contorcido. Ele pegou a lamparina, agora fria, e a colocou de volta. Vou voltar amanhã, Inês. E se você estiver mentindo, o preço da sua lealdade à sua espécie será pago por você e seus filhos. Entendeu? Ele cuspiu as palavras, o cheiro de enxofre do fósforo se misturando ao odor forte da terra molhada.
Ele e seu capanga saíram, as botas batendo forte na lama. Inês esperou até que o som dos cavalos estivesse completamente ausente. Só então ela se ajoelhou e sussurrou para o buraco escuro. Você não pode ficar aqui, ele sabe. Mas a resposta veio com o arrepio de um pressentimento, um silêncio úmido e profundo que a fez questionar se ela o havia salvado um homem ou apenas atrasado a morte de todos eles. Enquanto o cheiro do cavalo molhado e do tabaco forte do coronel Argemiro ainda pairava no ar, Inês percebeu que a escuridão sob suas tábuas agora era uma sepultura, e que seu ato de misericórdia havia se tornado uma armadilha sem saída. 3 dias de sol a pino transformaram a tapera em um forno úmido e as tábuas do assoalho num tambor que ecoava qualquer movimento. O calor era esmagador, carregado do fedor da terra molhada e da transpiração. Inês mal conseguia respirar, mas ela sabia que Cipriano, escondido no buraco, sofria muito mais. Ele precisava de água e, crucialmente, precisava de um curativo limpo. Ela não podia mais adiar. Se a febre o tomasse, o cheiro de doença o denunciaria. Naquela manhã, Inês mandou seus filhos, Tomás, com seus 7 anos, e as 2 meninas, 5 e 4, colherem pequenos frutos vermelhos no mato perto do riacho, uma tarefa que os manteria ocupados e distantes por pelo menos 1 hora. Eles a olharam com o olhar faminto de quem sabe que a mãe está mentindo sobre a abundância dos frutos, mas obedeceram, acostumados à estranha seriedade que a viúva ostentava desde a morte do pai. Assim que o silêncio caiu, Inês moveu a tábua. Um bafo de ar quente e fétido subiu, misturado ao cheiro metálico de sangue velho e ao odor forte de terra. Cipriano estava encolhido, os olhos arregalados, a camisa grudada no peito. A ferida em seu ombro estava pior, inchada, vermelha e emanando um cheiro agridoce. Não posso mais ficar aqui. Ele sussurrou, a voz uma lixa seca. Ele estendeu a mão, não para a água que ela oferecia, mas para o pequeno tucano de madeira, o plant que Argemiro havia manuseado. Se me pegarem com isto, eles saberão que estive com os livres no Pantanal. Queime-o. Inês hesitou. Aquele objeto era a única prova material de sua cumplicidade, mas era também um pedaço de sua humanidade, um testemunho de uma vida de apego. Não, ela disse, a mão apertando o objeto. Ele é seu. Eu sou seu prisioneiro, ele rebateu com uma amargura seca. Você não é meu nada, ela sibilou de volta, irritada com sua própria moral. Você é um risco. Inês tirou a camisa dele, ignorando o gemido de dor. A pele dele, quente e lisa, queimava contra seus dedos. Enquanto limpava a ferida, ela notou as cicatrizes nas costas, marcas antigas e profundas de um chicote que lhe causaram um arrepio. Ela pensou na sua própria cicatriz, uma lembrança menos visível de uma vida que ela havia fugido, e sentiu a urgência de ajudá-lo como se estivesse curando a si mesma. Você não é de olho d'água, Inês afirmou, examinando o padrão das cicatrizes, que eram diferentes das que via nos escravos locais. Ele fechou os olhos. Eu sou de lugar nenhum agora. Agora, apenas o que Argemiro está caçando. Um microgancho a atingiu com a força de uma revelação. A forma como ele falava em Argemiro não era apenas de medo, mas de uma antiga e profunda inimizade. Por que ele está te caçando pessoalmente? Ele tem capangas para isso. Ela questionou, aplicando compressas de ervas que ela tinha colhido no dia anterior. Cipriano fez uma pausa. Eu sei algo que ele não quer que saia de olho d'água. Algo sobre o transporte de ouro e os impostos que ele nunca pagou. É mais do que a minha fuga. É a honra dele e a liberdade de outros. A natureza da caçada mudava. Não era apenas um escravo, era um delator. Isso elevava o risco de Inês de um simples crime de caridade para cumplicidade em um assunto de honra e corrupção.
De repente, o vento quente trouxe um som inesperado. O som de um sino distante. Não era um sino de igreja, era um sino de fazenda, o toque de alarme que anunciava a passagem de estranhos, ou pior, a caçada. Inês congelou, o algodão sujo nas mãos. Meus filhos, ela sussurrou, o pânico tomando conta. Eles estavam voltando do riacho. A ação batida foi instantânea. Inês rapidamente fechou a tábua, o som um estrondo seco na quietude da tarde. Ela varreu o chão, escondendo o algodão sujo e a bacia de água vermelha. Não havia tempo para fingir. Seus filhos a veriam. O som do sino se tornou mais próximo, ritmado com o latido de cães de caça. Argemiro estava varrendo a área com precisão, usando animais para farejar o cheiro de terra revolvida e sangue que Inês tentara esconder. Inês correu para a frente da tapera. Seus 3 filhos estavam se aproximando do trecho de árvores, a apenas 50 passos de distância. Ela tinha que agir antes que os cães chegassem. Voltem, voltem para o mato, agora! Inês gritou, a voz rouca. As crianças confusas pararam. Tomás, o mais velho, olhou para trás e viu a poeira subindo na estrada, o sinal de cavaleiros se aproximando rapidamente. A cobra! É a cobra, mãe! Ele gritou, mas Inês sabia que não eram cobras. Eram eles. Ela não podia sair correndo para eles. Isso atrairia os cães diretamente para a tapera e, consequentemente, para o buraco. Inês viu a figura familiar de Teófilo, o capanga de Argemiro, surgir entre as árvores, um chicote enrolado na mão e 2 cães raivosos farejando o chão. O cheiro de terra fresca estava no ar e o assoalho, agora um túmulo, parecia vibrar de tensão. Enquanto os latidos se intensificavam, Inês sentiu o peso do segredo do coronel e a culpa do seu próprio passado se unindo, forçando-a a um novo e desesperado sacrifício. Teófilo, o capanga de Argemiro, surgiu das árvores, montado em um cavalo magro e feio, acompanhado por 2 cães mestiços que puxavam as guias com selvageria. A poeira fina da estrada subia em nuvens, misturando-se com a luz forte do meio-dia. Teófilo avistou as crianças e sorriu, um gesto frio e cheio de dentes. Ele sabia que encontrar os filhos de uma mãe em apuros era a maneira mais rápida de encontrar a mãe. Um microgancho de alarme a perfurou. O sorriso de Teófilo significava que ele não estava procurando um fugitivo, mas sim uma chantagem. Inês tinha apenas alguns segundos. Ela correu para a beira da porta, pegou uma tigela de ferro enferrujada cheia de restos de fubá e jogou-a com força no chão, do lado de fora. O barulho alto e seco do metal batendo a terra assustou os cães. Ali! Ali está a comida de porco, seus cães inúteis! Inês gritou, apontando para longe de si, na direção oposta ao buraco e na direção de seus filhos. O plano era desviar o foco, mas Teófilo era mais esperto. Ele puxou os cães para trás, irritado. Não brinque comigo, costureira! O coronel volta hoje e ele não vai querer saber de mentiras. Os cães, farejando o cheiro de suor e medo, e o cheiro forte de terra revolvida que Inês não conseguiu limpar completamente, estavam agitados. Um deles conseguiu se soltar da guia de couro e correu. Não na direção do fubá, mas para o canto da tapera onde o buraco estava, puxado pelo cheiro forte que emergia das frestas do assoalho. O cão arranhou as tábuas, latindo com uma ferocidade ensurdecedora. Uma ação batida de pânico e intervenção se seguiu. Inês não pensou. Ela pegou a enxada velha, enferrujada, que estava encostada na parede e correu. Ela acertou o chão com força, a lâmina cega, levantando terra e poeita. Ela não visava o cão, mas a tábua ao lado, tentando fazê-lo recuar. O cão, assustado com o ruído e o movimento da terra, recuou latindo. Teófilo desceu do cavalo e parou,
o corpo tenso bem ao lado da área de tábuas suspeitas. O capanga farejou o ar. O cheiro é forte aqui. O coronel estava certo sobre a terra revolvida. O que você está escondendo, Inês? O cheiro de terra molhada e mofo, o segundo plant, era agora a ameaça mais evidente. Inês teve que agir, e rápido. Sua culpa, seu bracelete de cobre enterrado sob mentiras, exigia uma ação drástica. Ela apontou para a pilha de lenha podre, perto da máquina de costura, onde havia escondido o tucano de madeira, o primeiro plant. Ela sabia que Teófilo procurava algo físico para levar ao coronel, uma evidência que o satisfizesse por enquanto. Sim, estou o escondendo, Inês admitiu, a voz embargada pela dor de sua própria confissão. Estou escondendo o tucano, o único brinquedo de meu marido. Eu não quero que o coronel o leve. Ela correu para a pilha de lenha, o assoalho rangendo sob seus pés, e pegou o objeto, estendendo-o na direção de Teófilo. O capanga, seduzido pela promessa de uma pequena recompensa ou prova, aceitou o tucano, examinando-o com os dedos sujos. A madeira era fria e dura. Isso é o que o coronel estava procurando? Um brinquedo de índio? Ele zombou, mas seus olhos brilhavam com um pequeno interesse. Ele tem grande valor sentimental. Inês mentiu, olhando para seus filhos que, por sorte, haviam se escondido atrás de uma moita, observando a cena. Se você levar isso para ele, diga que eu o impedi de pisar nesta casa de novo. É tudo o que eu tenho. Teófilo hesitou, dividido entre a ordem de procurar o escravo e a chance de levar uma prova material que pudesse acalmar a fúria do coronel. Ele parecia contente com o pequeno tucano, uma distração. Pois bem, mas se eu souber que o escravo estava aqui, você vai se arrepender de ter nascido, ele ameaçou, colocando o tucano na algibeira. Ele puxou as guias dos cães que, embora ainda farejassem o buraco, pareciam mais interessados na tigela de fubá. Não ouse voltar, seu animal, Inês murmurou quando ele se afastou, a adrenalina correndo em suas veias. O som do sino e os latidos se afastaram lentamente, mas a ameaça pairava sobre a tapera como o calor esmagador do meio-dia. Inês esperou 10 minutos antes de deixar o corpo desabar contra a parede. Ela havia comprado tempo, mas a mentira e o tucano de madeira agora eram a sua garantia e a sua condenação. Ela percebeu que havia feito o cálculo moral. Ela usou a mentira do valor sentimental para proteger Cipriano, arriscando seu próprio passado de ex-escrava para salvar o futuro dele. Ela abriu a tábua, o cheiro de ar e terra invadindo o espaço. Eles foram embora. Você tem que ir agora, ela disse, a voz quebrada. Cipriano, fraco, tossiu. E você? Argemiro vai voltar por causa daquele objeto. Ele é obsessivo. Um microgancho a fez sentir um arrepio. Ela sabia que ele tinha razão. Aquele brinquedo não era apenas um desvio. Era um rastilho de pólvora. Eu sei o que estou fazendo, Inês disse com uma convicção que não sentia. Inês olhou para o buraco escuro, sabendo que cada minuto que Cipriano permanecia ali, o cheiro da liberdade se misturava com o cheiro da morte iminente. 3 noites se passaram, e Cipriano ainda estava sob a tapera. Ele estava fraco demais para caminhar, e a ferida ainda o atormentava. Inês começou a sentir o peso do olhar de seus vizinhos. Dona Elvira, uma velha supersticiosa da fazenda vizinha, que tinha o hábito de bisbilhotar, passou pela tapera carregando um cesto de roupas lavadas. Ela parou perto do poço, fingindo interesse no céu, mas seus olhos, pequenos e desconfiados, estavam fixos na porta de Inês. No final da tarde, enquanto Inês costurava à luz da lamparina, tentando desesperadamente terminar um vestido para a esposa do feitor, Dona Elvira parou na porta, sem bater. O cheiro de incenso barato e alho que vinha da velha parecia um antídoto contra o cheiro de mofo e terra da tapera.
Você tem cheiro de infortúnio, Inês, Dona Elvira disse, a voz cheia de veneno. Seus filhos estão pálidos, e há um cheiro de maldição aqui. O chão, ele está sempre úmido demais, mesmo no calor. Inês sentiu um arrepio. A superstição e o medo dos vizinhos eram o terceiro tipo de antagonista, um risco social mais insidioso do que o coronel. Dona Elvira não precisava de provas, ela precisava apenas de um pressentimento. O cheiro de terra revolvida, o segundo plant, havia se tornado uma fofoca perigosa. É a chuva, Dona Elvira. Esta casa está caindo aos pedaços. Inês respondeu sem levantar os olhos do tecido. Ela acelerou as pontadas da agulha, criando um ritmo de normalidade que ela não sentia. E o tucano? Elvira continuou, seus olhos estreitos fixos no canto onde o objeto de madeira tinha estado. O coronel Argemiro, ele o procurou. Por que um homem daquele status procuraria um brinquedo de quilombola? Você está escondendo mais do que tecidos, Inês. Um microgancho a apunhalou. Dona Elvira soube que ela mentiu sobre o brinquedo. Inês levantou a cabeça. Vá embora. Você não tem nada a ver com o que eu faço. A velha sorriu, um sorriso feio e vitorioso. Se você esconde pecadores, o pecado vai te encontrar, Inês. Dizem que você mesma não é desta terra, que veio de longe, sem história, sem passado. Todos nós sabemos que não existe vida sem passado. A insinuação de seu passado, a lembrança de seu próprio bracelete de cobre, que era um segredo interno, não um plant visível, a atingiu. Ela não era uma viúva simples. Ela era uma mulher que havia comprado sua liberdade com silêncio. Naquela noite, Cipriano estava consideravelmente melhor. A febre havia diminuído e ele conseguia falar em um tom normal. Inês abriu a tábua, o cheiro de mofo e terra subindo. A velha me viu. Ela está espalhando histórias sobre o cheiro. Você tem que sair amanhã, ao amanhecer. Eu sei, mas eu não posso ir sem a minha prova, Cipriano disse, olhando para ela com seriedade. A prova que Argemiro está procurando mais do que a mim. Eu a escondi antes de chegar aqui. Ele estendeu a mão. Eu escondi isto em um lugar seguro. No mato, sob uma pedra cinzenta que tem formato de cobra. Traga-o para mim. É o documento que prova o desvio de ouro dele. É a liberdade, Inês. Minha e de todos os outros que ele mantém em olho d'água. Inês hesitou. Ir para o mato naquele momento, sob o olhar vigilante de Dona Elvira, e com Argemiro por perto, era suicídio. Mas ela percebeu que a sua redenção não era apenas esconder Cipriano, mas sim expor o mal que a lei da escravidão representava. Eu vou. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Inês se despediu de Cipriano, certificando-se de que as crianças ainda dormiam. Ela se moveu rapidamente pela trilha escura, o cheiro da floresta tropical úmida, com o aroma doce das flores noturnas e a terra fresca, era forte. Ela procurou a pedra com formato de cobra. Uma ação batida de descoberta e perigo a alcançou. Inês finalmente viu a pedra, uma grande laje cinzenta no meio do mato. Ela se ajoelhou e começou a cavar na terra solta, as mãos trabalhando com urgência. A respiração dela estava ofegante, o suor escorrendo. Ela sentiu algo duro, um pequeno embrulho de couro. Era o mapa. Ela o pegou e, ao virar, viu que era um pergaminho enrolado e amarrado com um barbante. Naquele exato momento, ela ouviu um som seco. Um galho quebrando. Não era o som de um animal. Era Dona Elvira. A velha havia seguido Inês. Eu sabia. A voz de Elvira sibilou na escuridão, cheia de inveja e triunfo. Eu sabia que você estava escondendo algo mais do que um brinquedo. O que é isso, Inês? A prova do seu pecado? Dona Elvira se aproximou e Inês podia sentir o hálito de alho e tabaco da vizinha em seu rosto. Se você der um passo, eu grito e Argemiro vai te encontrar. Inês ameaçou, o pergaminho escondido atrás das costas. O medo supersticioso de Elvira parecia ter desaparecido, substituído pela certeza de sua própria justiça moral.
Inês estava agora no limite, não apenas entre a lei e a moral, mas entre a vida e a morte de um homem, tudo por causa de um segredo que não era dela. Dona Elvira deu mais um passo, os olhos vidrados na mão escondida de Inês. O cheiro de incenso barato da velha parecia desafiar o frescor da floresta. Me dê isso, Inês. Isso é coisa do diabo e da subversão. Eu vou levar para Argemiro. É meu dever cristão, a velha disse, estendendo a mão ossuda e trêmula. Inês sabia que gritar era inútil. A fazenda mais próxima ficava a meia légua de distância e o sol ainda não havia nascido completamente. Ela tinha que resolver a situação ali mesmo, antes que Dona Elvira pudesse se afastar ou alertar a vizinhança. O pergaminho, o mapa de provas de Argemiro, queimava em sua mão. Não é seu dever, Elvira, é a sua inveja. Se você tocar em mim, eu conto a todos na vila que seu marido roubou as mulas do padre Tomás. Inês blefou, a voz baixa e tensa. A menção do escândalo do marido de Elvira paralisou a velha por um instante, a hesitação que Inês precisava. O olhar de Elvira vacilou, e Inês aproveitou o momento para se afastar, rastejando para trás. Uma ação batida de fuga e confronto se desenrolou. Inês se levantou de repente e correu, não de volta para a tapera, mas na direção oposta, para o pântano. Dona Elvira soltou um grito estridente de frustração e raiva. Inês corria entre a vegetação densa, sentindo o ar úmido e pesado em seus pulmões, o coração batendo o ritmo frenético da fuga. Ela ouviu o som seco de passos apressados atrás de si. A velha, por mais velha que fosse, era motivada pelo desejo de vingança moral. Inês tropeçou em uma raiz de pau-ferro, caindo na lama fria. O pergaminho escapou de sua mão. Ela o pegou de volta rapidamente, sentindo a textura áspera e úmida do couro. Eu vou te denunciar, Inês. Você está acoitando um assassino. Elvira gritou, agora mais perto. Inês conseguiu se levantar e continuou correndo, até que viu a estrada principal. Ela teve uma ideia desesperada. Ela saiu do mato para a estrada e correu em direção à ponte de madeira mais próxima, uma estrutura precária sobre um córrego lamacento que servia de limite para as terras de Olho d'Água. Ela parou no meio da ponte. Pare, Elvira! Se você me entregar, você não terá prova! Inês gritou, levantando o embrulho de couro. Dona Elvira parou, ofegante, a alguns metros de distância, seus olhos fixos no objeto. Inês abriu o embrulho, revelando um mapa desenhado com carvão em papel fino, detalhando rotas de contrabando e nomes de laranjas. Ali estava a prova da corrupção, o motor da caçada de Argemiro. Este mapa vai libertá-lo, e Argemiro vai te odiar, Inês disse, com uma determinação fria. Um microgancho a fez tremer. O medo de Elvira não era mais de Argemiro, mas sim da punição divina que Inês representava. Inês, então, fez o seu último e maior ato de expiação. Ela dobrou o mapa, correu para a beira da ponte e jogou o objeto na água lamacenta, onde a correnteza rápida o levou. — O quê? Sua tola! Por que você fez isso? Elvira guinchou, correndo para a beira da ponte, olhando a água turva. Eu o destruí para que ninguém mais possa usá-lo, Inês mentiu. Na verdade, ela havia jogado um pedaço de tecido enrolado. O pergaminho real estava escondido sob a bainha de seu vestido, costurado com urgência antes de sair. O plant da costura e da bainha recebia seu primeiro payoff parcial. A distração funcionou. Elvira ficou parada, confusa e derrotada. A prova física tinha desaparecido. A velha não tinha nada para levar ao coronel, exceto fofoca sobre um tecido enrolado na água. Inês se virou e correu de volta para a tapera, ignorando as maldições da velha. Ao chegar, ela abriu a tábua, o cheiro de mofo e terra a recebendo. Ela encontrou Cipriano sentado, mais forte, esperando. — Eu tenho a prova. Agora vá, ela disse, entregando-lhe o embrulho verdadeiro, que ela removeu da bainha.
O pergaminho era áspero e quente de seu corpo. Cipriano segurou o mapa, os olhos cheios de uma gratidão silenciosa e desesperada. Você não tem medo de nada, Inês. Eu tenho medo de que meus filhos vejam que eu me vendi ao medo. Ela respondeu, referindo-se à sua própria história de escravidão evitada. Vá para o quilombo mais a oeste. Eles saberão o que fazer com este mapa. Ela insistiu. Eu vou lidar com o coronel quando ele voltar. Ele assentiu, abraçando-a rapidamente, um toque fugaz e perigoso, a primeira e última proximidade física entre eles. Cipriano se esgueirou pela porta dos fundos, desaparecendo no mato denso. Inês estava sozinha novamente, mas o cheiro de terra revolvida em suas mãos não era mais de medo, mas de uma vitória moral. No entanto, ela sabia que a verdadeira ameaça estava apenas começando. O coronel Argemiro voltaria com o tucano de madeira e a certeza de que ela estava mentindo. Ela tinha que estar pronta. Inês sentou-se na cadeira de costura, as mãos sujas de terra, e esperou o coronel Argemiro, sabendo que a única coisa que a protegia agora era a costura apressada em sua bainha e a coragem de enfrentar o seu destino.